Minha mãe teve um caso um pouco estranho. Ela tinha tecidos e coágulos de sangue saindo de si toda vez que ia ao banheiro, e isso doía muito. Ela foi de médico em médico, e aparentemente, eles não conseguiram diagnosticar a doença, nem encontrar a origem do que ela estava descrevendo. Lembro de um médico dizendo que ela devia estar grávida, mas ela não estava. Meus pais não têm o melhor relacionamento, então não acredito que eles estariam juntos, para ser honesto. Embora eu não tenha visto as coisas sangrentas eu mesmo, elas definitivamente são reais, pois meu irmão e minha tia já as viram. Eles decidiram buscar a ajuda de um sheik. Entramos em contato com nosso tio, que trouxe um sheik respeitado à nossa casa, e começou uma sessão de exorcismo. Ele começou a recitar versos do Alcorão, e enquanto nenhum de nós foi afetado, minha mãe foi. Ela começou a convulsionar e gemer como se estivesse com dor. Parecia que ela estava tentando escapar, mas a seguraram firme. Todos tiveram que fazer isso juntos, pois ela estava muito forte. Minha mãe geralmente é muito frágil. Até um tapinha poderia machucá-la, então é muito estranho ela conseguir segurar e dominar 3 homens grandes. Enfim, repetimos isso algumas vezes, e minha mãe reagiu da mesma forma cada vez, mas foi ficando mais fraca com o tempo. Acho que o Jin fingiu não estar lá para acabar mais rápido? Porque mesmo depois que o sheik parou de vir, os incidentes não cessaram. Às vezes, minha mãe sentia uma dor extrema no meio da noite e chamava meu irmão. Meu irmão começava a ler uma ruquia para ela e, de repente, ela começava a gemer e gritar. Gritos muito altos e aterrorizantes. Então a coisa imitava a voz dela, mas era muito óbvio que não era ela. Não era o mesmo jeito de falar e o tom estava errado. Pedi ao meu irmão para parar, mas ele continuava. Então ficava violento e alguém tinha que segurá-la. Uma noite a mesma coisa aconteceu, mas com meu pai. Ela também imitou a voz dele, falando em um tom muito suave. A voz da minha mãe nunca consegue ser tão suave, mesmo que ela tente, e repetia o que meu pai dizia. Eu presenciei isso e foi horrível, especialmente porque o rosto dela estava estranho. Seus olhos estavam olhando para todos os lugares ao mesmo tempo, e ela tinha um sorriso estranho no rosto. O último incidente foi há alguns meses. Tive uma briga com ela e então ela desmaiou e a mesma coisa aconteceu. Mas desta vez parecia muito mais fraco. Enfim, esse foi o último incidente, e ela tem estado normal desde então. Bem, tão normal quanto possível nesta família estranha. Além disso, aparentemente, os estranhos tecidos e coágulos de sangue diminuíram ao longo do tempo. Ainda acontecem, mas muito raramente. A avaliação original do sheik foi que múltiplos djinns habitavam o corpo dela, e enquanto um saiu, ainda restavam mais. Minha mãe e minha tia acreditam que a esposa do irmão dela usou algum tipo de feitiço ou talismã nela, porque a esposa do meu tio realmente odeia minha mãe por algum motivo. Obviamente, se você não percebeu, somos uma família muçulmana. Eu tenho 16 anos, meu irmão tem 21, minha mãe tem 44 e meu pai tem 47. Isso começou há cerca de 2 anos, acho que quando eu tinha uns 14 anos. Não éramos supersticiosos e nunca acreditamos nessas coisas até que aconteceu conosco em primeira mão. Sugerimos que ela fosse a um terapeuta porque poderia ser um problema mental, mas ela recusou, porque suas contas médicas e de remédios já eram muitas, e ela não podia lidar com mais. E pelo que descrevemos, não parece ser algo psicológico. Esta história não é falsa. Isso realmente aconteceu com minha mãe. Você tem alguma explicação? Essa é apenas uma das minhas experiências ao longo da minha curta vida até agora. Tive muitos encontros antes e depois desse. Um pouco de informação de fundo. Há 2 anos, eu e minha família nos mudamos para outro estado e viemos morar na nossa casa atual. Geralmente, temos muitas pessoas em nossa casa, e minha família costuma ficar do lado de fora na varanda. Alguns parentes deveriam estar voando de volta para o estado de onde nos mudamos naquele dia. No ano passado, eu estava voltando da escola e entrando pela porta. Minha mãe estava passando em direção ao quarto dela e eu a chamei. Ela não me respondeu.
Então eu ignorei porque ela tem uma audição bem seletiva. Meu pai estava do lado de fora fumando, então fui até ele e dei um beijo e um abraço para avisar que cheguei em casa. Sentei e disse a ele que vi minha mãe entrando no quarto e brinquei que ela me ignorou. Meu pai fez uma cara confusa e disse que ela estava no aeroporto deixando as pessoas. Achei que ele estava brincando comigo e ri, dizendo que ela provavelmente esqueceu algo e estava pegando. Peguei meu celular para olhar a localização dela, para provar que ela estava em casa, e dizia que ela estava a 45 minutos de distância no aeroporto. Meu pai olhou para mim de um jeito estranho e disse: "Eu te disse." Mas a coisa sobre minha mãe é que ela é meio baixinha. Minhas irmãs e eu somos todas alguns centímetros mais altas que ela. Ela também pinta o cabelo de uma cor tipo laranja. Uma das minhas irmãs tem cabelo preto e a outra é meio loira escura. Ninguém realmente se parece com ela. O que realmente é o mais intrigante nessa história é que uma semana atrás estávamos falando sobre nossas experiências com fantasmas em um grupo que incluía eu, meu pai e minha mãe. Recontei minha história e meu pai fez aquela cara. Ele faz essa cara quando não quer dizer algo assustador. Insisti e, ao que parece, algo semelhante aconteceu com ele. Meu pai é do Marrocos e minha avó visita os Estados Unidos de vez em quando. Uma vez, quando ela deveria estar no Marrocos, ele a viu subindo os degraus para o andar de cima. Ele estava sozinho em casa, eu e minhas irmãs estávamos na escola ou trabalho, e minha mãe estava na casa da minha tia. Ele fica muito no sofá, e de onde geralmente senta, dá para ver a parte superior da escada na nossa casa. Sendo o homem que é, ele subiu os degraus depois de ver que ela desapareceu no andar de cima. Ele chegou lá em cima e a viu entrando no quarto que ela usaria quando estivesse conosco. Meu pai entrou no quarto e, obviamente, não havia ninguém lá. Então, aparentemente, temos uma entidade que gosta de imitar mães. E eu vi minha mãe completamente sólida. Parecia com minha mãe, até usando a roupa que ela usava naquela manhã. Aconteceu em 2003 ou 2004, não me lembro ao certo. Foi na cidade de Messel, Alemanha. Eu era filho de militar, tinha uns 17 anos, e meus pais estavam lotados perto, em Darmstadt, mas morávamos fora da base. Havia alguns outros jovens americanos com quem eu estudava no ensino médio que também moravam nessa cidade, e essa história envolve um desses jovens, um amigo que vou chamar de Jimmy. A cidade tinha talvez 3 estradas arborizadas que você percorria para chegar lá, e é também um patrimônio mundial, porque ossos de dinossauros foram encontrados na área há algum tempo. Jimmy tinha um carro e uma licença para dirigir na Alemanha. A maioria dos jovens americanos não tinha, e nos levava para todos os lugares. Estava chovendo muito tarde da noite, enquanto dirigíamos pela estrada sinuosa e arborizada de volta para casa, depois de fazermos sei lá o quê. Sem drogas, sem álcool. Essa estrada não é uma área residencial, não tem nenhum desenvolvimento, apenas quilômetros de pinheiros levando à cidade. De repente, essa figura branca saiu das árvores do lado direito do passageiro do carro, passou bem na frente do carro, para o outro lado da floresta, e desapareceu. Eu diria que o capô do carro estava a 1,5 metro disso. Essa coisa não era um objeto sólido. Era meio opaco, nebuloso, e deixava rastros para trás, muito parecido com algo que você veria em um desenho animado quando algo está correndo rápido, rastros elétricos. Tudo durou talvez 2 segundos antes de desaparecer do outro lado da floresta escura. Parecia estar olhando para um espelho nebuloso, mas toda essa coisa me impressionou como se estivesse se movendo com o movimento de um humano correndo, não flutuando ou pairando, correndo. Talvez 2 metros do chão. É tão bizarro tentar explicar, pois não tinha a forma completa de uma pessoa, mas estava se movendo com um propósito para o outro lado da floresta. Nunca vi nada parecido antes ou depois disso. E Jimmy também viu, e ambos gritamos simultaneamente: "Que diabos foi isso?" Durante todo o caminho para casa. Ambos descrevemos da mesma forma, ele chamou de Mercúrio. O resto da viagem para casa foi assustador. Eu continuei dizendo para ele dirigir mais rápido porque estava apavorado, mas ele dizia:
Não posso, estamos aquaplanando, por causa da chuva. Costumávamos brincar a partir de então e chamávamos essa estrada de Estrada Assustadora, sempre pensando que isso poderia aparecer novamente algum dia. Até hoje, não tenho explicação para o que era essa aparição. O fato de deixar esses estranhos rastros elétricos enquanto atravessava a estrada foi o mais impressionante. O fato de Jimmy também ter visto e estar tão assustado quanto eu confirma para mim que essa coisa era real. Isso não foi um "Ei, você viu aquilo?" ou "Nossa, isso pareceu estranho para você." Passamos de felizes para instantânea, apavorada e gritando de horror em milissegundos. Caramba, olhando para trás, parece cena de filme de terror, mas juro pela vida da minha filha que é verdade. Tive algumas outras coisas estranhas acontecendo na Alemanha durante meu tempo lá, mas essa foi a única coisa insana que vi com meus próprios olhos. Nunca tive experiências paranormais como essa de volta aos Estados Unidos. Teorizamos sobre que tipo de espírito poderia ser. Parecia que queria que o víssemos. O timing foi perfeito demais. Meu amigo dizia que era uma alma perdida de um soldado americano da Segunda Guerra Mundial e que foi atraída por nossa energia como americanos. A quantidade de cruzes de beira de estrada entrando e saindo dessa cidade também era insana. Então, sempre senti que era o espírito de uma vítima de acidente de carro. Ou talvez um espírito que causa acidentes de carro tentando assustar as pessoas em noites de mau tempo. Assustador considerar se tivéssemos desviado violentamente e batido em uma árvore. Esta era uma estrada tranquila e calma, pouco tráfego, não era uma rodovia ou estrada de alta velocidade. Nunca entendi como tantas mortes ocorreram saindo dessa cidade. Um dia, gostaria de encontrar alguns alemães que cresceram na área e ver se tem histórias semelhantes. Tive muitos amigos alemães durante esse período, mas nenhum deles morava em Messel. Se alguém é da Alemanha e conhece a história paranormal da área de Darmstadt, por favor me avise. Adoraria me conectar. Há alguns anos, no fim de semana de finados, minha mãe e minha avó estavam indo ao cemitério para colocar flores para nossa família falecida, porque é isso que se faz, sabe? Geralmente precisamos ir a 2 cemitérios porque nossa família é bem grande. O primeiro não pareceu ser nada demais, então fizemos o que fazemos todo ano. Quando fomos para o segundo, tudo começou normal. Temos apenas 3 familiares nesse, então não demora muito e íamos almoçar depois. Quando estávamos voltando para o carro, vimos uma senhora, não muito velha, mas talvez no final dos 60, início dos 70 anos. Ela usava um colete roxo, acho, calças cinzas e tinha cabelo preto médio e cacheado com alguns fios grisalhos. Não prestei muita atenção, pois era mais jovem e só queria ir almoçar. Era por volta do meio-dia. Quando fiquei mais velho, percebi que o lugar onde ela estava andando era um pouco estranho. Na área onde ela estava, havia uma cerca que delimitava o cemitério e algum outro campo. Na área onde ela estava, não havia lápides ou marcadores. Ela também não estava segurando nada como flores ou um pequeno vaso de plástico para colocá-las, o que era um pouco estranho. Enfim, quando entramos no carro, minha mãe ou minha avó mencionaram algo sobre ela, mas foi tipo, tem uma senhora ali, ou algo assim, então não demos muita importância. O que nos assustou, porém, foi que como não havia muito para olhar, eu estava apenas observando ela. Agora, como funciona a linha da cerca, é que, em certo ponto, a borda faz uma curva de 90 graus para a direita, com alguns arbustos bloqueando a visão, tornando impossível ver o que está além. Então, quando a senhora estava andando e chegou a esse ponto onde a cerca vira, ela seguiu a linha da cerca. Quando chegamos ao ponto onde poderíamos vê-la, ela desapareceu, completamente. Não havia nada lá. Quando notei isso, disse à minha mãe que a senhora simplesmente desapareceu. Tanto minha mãe quanto minha avó notaram o ocorrido. Elas também a viram e perceberam que ela havia sumido. Eu fiquei um pouco assustado no começo, mas comecei a procurar lugares que pudessem obstruir a visão. Nada. A única coisa plausível era uma árvore. Uma árvore muito fina, onde seria fácil ver o que está atrás.
Esse acontecimento sempre me fez pensar: quem era aquela senhora? Ela era um fantasma? Para onde ela foi? Isso sempre me deixou confuso toda vez que voltamos lá para o Dia da Memória, ou para o Dia dos Veteranos, ou algo semelhante. Mas, de qualquer forma, essa é minha história curta. Eu sou uma daquelas pessoas que se emocionam um pouco ao falar sobre algo verdadeiramente aterrorizante. Estou me emocionando enquanto lembro dessa experiência agora. Tive um amigo próximo e querido anos atrás. Fomos para o ensino médio juntos e nos tornamos amigos instantaneamente, pois gostávamos das mesmas coisas: filmes, jogos, atividades e assim por diante. Esse amigo tinha um belo chalé em Muskoka, que ficava a cerca de 1 hora e pouco da área onde morávamos. Eles falavam muito sobre isso, dizendo como era incrível ir lá no verão, pois ficava bem na beira de um rio e era perfeito para nadar e andar de paddleboard. Eles também diziam que era meio assombrado, fazendo comentários de passagem sobre como era assustador, como ouviam coisas à noite, como provavelmente era lar de um fantasma. Eles sempre diziam isso de brincadeira, como se não fosse grande coisa. Então geralmente ríamos da ideia de que o belo chalé, praticamente recém-construído, era na verdade uma casa de fantasmas. Avançando alguns anos, eles me convidaram para ir ao chalé em outubro. A família estava indo e meu amigo perguntou se eu poderia ir junto. Eu estava super empolgado para ir porque nunca tinha realmente estado em Muskoka e sabia como podia ser lindo, especialmente no outono. E também como meu amigo mencionava frequentemente a diversão que tinham no chalé. Quero agora explicar que nunca tive nenhuma experiência paranormal, nunca. Não desacredito e nunca desacreditei, mas nunca estive em uma posição onde sentisse: ok, isso é definitivamente algo paranormal, até este evento. Chegamos ao local onde o chalé está localizado, em uma pequena comunidade chamada Matthiasville. Assim que entramos, senti uma sensação estranha, como se uma sombra tivesse sido lançada. Era um dia lindo e ensolarado com boas vibrações, até atravessarmos a ponte que levava à comunidade. O tempo ficou nublado, mas não foi isso. Havia uma energia pesada e estranha. Estávamos dirigindo ao longo da margem do rio por um tempo. Contei ao meu amigo sobre a sensação de energia, ao que eles responderam: "Ah, eu sei, é estranho, né? Tipo, pesado." As coisas melhoraram, porém, quando chegamos ao chalé. O lugar era absolutamente lindo. Construção nova, 3 andares, grande deck no 2º andar e muitas janelas que iam do chão ao teto. Dava vista para o rio e tinha uma trilha na floresta nos fundos. A trilha era muito densa com arbustos e madeira para sequer tentar navegar, então passamos muito tempo na beira da água e no grande deck, relaxando. Íamos até a cidade mais próxima, Bracebridge, para alguns passeios, e à noite dedicávamos nosso tempo para terminar a campanha de COD, World at War, em tela dividida. Foi uma diversão absoluta. Fizemos uma longa caminhada e vimos alguns pontos interessantes de Matthiasville, uma grande represa, e além disso, um cemitério estranho e pequeno, que ficava em uma leve colina na ponta final da comunidade. Todos os túmulos eram antigos, e alguns deles não tinham marcações. Em outros, não dava para distinguir o que estava escrito nas pedras. Foi estranho, mas nada fora do comum aconteceu nas 2 primeiras noites que passamos lá. Na terceira e última noite, o pai teve que ir embora mais cedo por causa do trabalho, então eram apenas meu amigo, a mãe dele e eu passando a noite. A mãe estava dormindo no loft no 3º andar, e nós fizemos do andar do porão nosso lar para o fim de semana. Decidimos assistir a um filme e comer lanches, mas quando terminamos, sugeri que saíssemos para uma caminhada noturna, já que era uma noite clara com uma lua grande, e eu adorava passear à noite. Além disso, não tínhamos realmente saído após o escurecer, e o lugar era bem bonito à noite também. Meu amigo era realmente contra a caminhada. Disse que o lugar já era assustador o suficiente durante o dia, imagina à noite. Consegui convencê-lo e saímos. Estávamos caminhando pela estrada que seguia ao longo do rio, em direção à represa e ao final da comunidade onde ficava o cemitério.
Avançamos cerca de um quarto do caminho quando meu amigo parou repentinamente. Olhei para ver o que havia acontecido e ele estava apenas parado. Parecia defensivo. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse: "Precisamos voltar. Agora. Isso está estranho e eu não gosto nem um pouco." Perguntei se ele estava com medo, se tinha ouvido um animal ou algo assim. Assim que perguntei isso, ouvimos um estalo profundo e alto de madeira quebrando na densa floresta acima de nós, em um penhasco rochoso ao lado da estrada, do lado oposto ao rio. Olhei para cima, onde ouvimos o som, e parecia que tudo tinha se calado. Os grilos e todos os outros sons noturnos pareciam ter parado. Meu amigo sussurrou meu nome. Olhei para ele, e de repente os arbustos e moitas abaixo do penhasco ao lado da estrada se mexeram violentamente, como se algo enorme tivesse pulado neles e começado a se debater. Isso nos fez correr, e lembro de apenas dizer: "Corre", enquanto seguia meu amigo. Corremos sem parar direto para a porta do porão do chalé. Chegamos lá em minutos, mas parecia que foram segundos. Corremos direto para o quarto no porão e pulamos na cama. Lembro de dizer que provavelmente era um coiote ou um guaxinim, ou algo assim. Assim que disse essas palavras, um rangido começou a se formar acima de nós, na área de estar do primeiro andar. O rangido logo se transformou em passos lentos e pesados, indo e voltando, e altos, como se alguém estivesse usando botas de trabalho ou algo assim. Lembro do meu amigo chorando, dizendo: "Isso te parece um coiote?" Não consigo nem descrever a sensação absoluta de pavor que tomou conta de mim, como se houvesse algo lá em cima, nos provocando. Ficamos em completo silêncio, pelo que pareceu horas. Entramos na cama por volta das 3 da manhã, depois da nossa caminhada que virou corrida, e os passos não pararam por 1 hora ou mais. Lembro de finalmente adormecer às 6 da manhã. Quando acordamos, a primeira coisa que fizemos foi, claro, perguntar à mãe se ela tinha estado acordada na noite passada por volta das 3 da manhã. Ela não estava, nem sequer tinha se levantado para usar o banheiro, disse ela. Mesmo que tivesse, teríamos ouvido a porta dela abrir e depois os passos descendo as escadas do loft. Tudo era de conceito aberto no primeiro andar, então era fácil ouvir as coisas acontecendo. Arrumamos nossas coisas e fomos embora. Os pais do meu amigo venderam o chalé alguns anos depois. Não acho que nenhum deles voltou lá depois daquele fim de semana. Fiquei curioso sobre a área depois disso, então fiz algumas pesquisas no Google e descobri que havia uma serraria ou algo assim. E um acidente trágico aconteceu. Acredito que o filho dos proprietários se afogou ou teve um acidente grave na serraria. Algo trágico assim. Quero dizer que isso poderia ser um fator aqui, mas quem sabe? Tudo o que sei é que naquela noite ouvi passos pesados, claros e altos andando para lá e para cá acima de nós no primeiro andar. Essa foi minha primeira e única experiência paranormal e nunca vou esquecê-la. Por enquanto, isso aconteceu apenas 2 vezes todas as noites. Antes de entrar no que aconteceu, algumas explicações são necessárias. Sou alguém que acredita fortemente no paranormal, mas ainda assim, tento procurar explicações válidas para as coisas que acontecem. Não vou imediatamente dizer, sim, isso é um fantasma, sem dúvida. E se eu vir vídeos de fantasmas presumivelmente reais que parecem suspeitos ou falsos, não tenho problemas em dizer isso. Então acredito em fantasmas, mas também sou racional o suficiente para entender quando algo estranho que as pessoas consideram paranormal não é paranormal. 2 coisas antes de começar. Primeira, eu tenho um gato. No início eu acreditava que era ele. Segunda, meu quarto tem um banheiro que eu sempre deixo com a porta aberta por causa do meu gato, que precisa da caixa de areia que deixo lá para ele usar. Na primeira noite, não me lembro da hora. O gato está dormindo na minha cômoda perto da janela para pegar ar fresco. Definitivamente era depois da 1 da manhã, pois todos estavam dormindo, e eu não. No banheiro, deixei um saco de lixo que usei para limpar a caixa de areia e iria levar para cima no dia seguinte, pois era tarde demais. Então deixei entre o vaso sanitário e o bidê.
Ele já estava pressionado até onde dava. Para ir mais baixo, você teria que pressionar ainda mais. E mesmo se fizesse isso, ele já tocava o chão. Eu ouvi o saco de lixo se mexer como se estivesse sendo arrastado ou tocado. Pensei que fosse o gato, mas não era ele, pois estava dormindo ao meu lado. Normalmente, eu não sou do tipo que se assusta. Se algo paranormal acontece, eu realmente fico muito animado e feliz. Mas desta vez me senti muito estressado com isso. No entanto, a princípio pensei em outra coisa e fiquei assustado por um motivo diferente. Pensei que eram 2 homens armados, entrando nas casas das pessoas às 3 da manhã, e meu primeiro pensamento foi subconscientemente sobre isso. Fui verificar o banheiro, sim, sei que foi uma decisão estúpida, mas meu banheiro está bem onde a porta do meu quarto fica. Então, independentemente de eu entrar no banheiro ou não, se houvesse alguém, eu ainda teria que passar na frente da porta do banheiro para sair do meu quarto, o que significa que a pessoa me veria de qualquer maneira. Fui verificar vazio. Por alguns minutos, fiquei arrepiado e mantive todas as luzes acesas até o tempo passar e me sentir confortável para apagá-las novamente, mas senti como se alguém estivesse no banheiro por alguns minutos antes de a sensação passar. Na noite seguinte, estou na cama. Desta vez sei que horas são. São 3 da manhã e estou acordado, assistindo vídeos no meu computador e conversando com um amigo no WhatsApp. Aproximadamente às 3h28, ouço o cabo do esfregão como se tivesse caído ou sido tocado, mas ainda estava na mesma posição, sempre vindo da direção do banheiro. Vou verificar. Nada. Acendo as luzes novamente e conto ao meu amigo como estou arrepiado, pois meu gato, mais uma vez, estava dormindo, desta vez bem ao meu lado na cama. E também esqueci de apontar que a casa é uma tipo de vila. Não é grande. Na verdade, eram 2 casas separadas com 2 andares. E as pessoas que a compraram uniram o primeiro e segundo andar, transformando-a em uma única casa. Então não há ninguém conectado a nós de nenhum lado. E cada casa é separada por um jardim, com muros ao redor. Mais uma vez, senti como se houvesse uma pessoa no banheiro ou em geral. E desta vez, verifiquei todo o quarto e o banheiro como ontem. Mas não olhei debaixo da cama porque estava muito assustado. Pensei que se olhasse para baixo, veria alguém ou algo. Mais uma vez, todos na casa estavam dormindo e eu era o único acordado. Não quero tirar conclusões precipitadas, mas a outra explicação para ouvir ruídos à noite é esquizofrenia ou falta de sono. Admito que fico acordado até tarde, mas isso porque durmo durante o dia e fico acordado à noite. Tenho horas de sono suficientes para me sentir energético e evitar alucinações causadas pela falta de sono. E embora eu não seja especialista em psicologia, ainda estou estudando. Tenho quase certeza de que não tenho esquizofrenia. De vez em quando, sempre senti que havia fantasmas por perto, energias que eu podia sentir e tal. Armários fechando na cozinha, não batendo, apenas fechando. Ou enquanto estou deitado na cama, parece que alguém está andando na frente do ventilador, bloqueando o vento de me atingir. Coisas pequenas e estúpidas. Mas eu namorei uma garota em 2017 e tive algumas experiências que realmente me assustaram. E eu penso nelas com frequência. A primeira experiência que tive enquanto namorava essa garota foi talvez alguns meses depois de começarmos o relacionamento. Estávamos apenas relaxando no sofá, prestes a assistir a um filme, e então houve uma batida muito forte na porta. Não batendo a porta, mas como se fosse a polícia ou algo assim. Então eu me levanto para atender a porta. Ninguém está lá. Abro a porta da varanda para ver se havia alguém por perto ou crianças correndo, mas nada. Apenas atribuí a brincadeiras de crianças, honestamente. Abro a porta da varanda para voltar para dentro e então me ocorre: eu não ouvi a porta da varanda abrir antes das batidas na porta. E ela é muito barulhenta, super rangente, literalmente impossível não ouvir. Então volto para dentro e, sem nem explicar,
Pergunto à minha namorada se ela me ouviu abrir a porta da varanda e ela diz: sim, obviamente, né? Então explico a ela o que estou juntando no momento. É impossível bater na porta de madeira sem primeiro abrir a porta da varanda, que é muito barulhenta e definitivamente ouviríamos. Ela diz que também não ouviu a porta abrir antes das batidas. Ela me conta que sempre achou que havia um espírito por perto, mas nunca teve certeza. Então, é por isso que as batidas foram tão altas? Elas vieram de dentro da casa? Nunca vou saber ao certo, mas isso com certeza me deixou muito assustado. A segunda experiência foi com a mesma garota, na mesma casa ainda, a casa da mãe dela. Estávamos dormindo no quarto no porão, que é totalmente acabado e mobiliado. Eu acordo por volta das 3:30 da manhã para usar o banheiro. Abro a porta do quarto e vou em direção ao banheiro do porão. No caminho, há alguns quadros pendurados na parede. Não consigo me lembrar bem do que eram, mas acho que um deles era um retrato de um homem. Realmente não me lembro, mas acho que sim e não faço ideia de quem era o homem. Mas estou caminhando, passando pelo primeiro quadro, passando pelo segundo quadro, passando pelo terceiro quadro. No segundo, em que começo a passar pelo terceiro quadro, ele cai da parede e se espatifa no chão, com vidro quebrando por toda parte. Quase mais irritado do que assustado nesse ponto, tipo, quais são as chances? Sério? No segundo em que começo a passar, ele cai no chão. Estou bastante convencido de que há um espírito nesta casa porque essas duas experiências foram bastante inexplicáveis e simplesmente não faziam sentido. Se for um espírito, a essa altura, não tenho certeza de quais são suas intenções. Apenas me assustar? Nunca senti nenhuma energia ruim, ou que estava sendo observado realmente. Essa experiência poderia ter sido totalmente uma coincidência, mas estou definitivamente em alerta neste ponto. A terceira e última experiência nesta casa também é a mais assustadora, mas também 100% não é paranormal e pura coincidência, eu acho. Então isso foi meses e meses depois, e nada mais estranho aconteceu. E agora, eles estão se mudando. Estou ajudando minha namorada e a mãe dela a se mudarem, tirando coisas do porão e colocando-as na garagem, prontas para serem colocadas em caixas e carregadas no caminhão. Estamos saindo da garagem para carregar as últimas caixas no caminhão, e a porta da garagem começa a fechar. Nós meio que brincamos, tipo, o fantasma está de volta, sabe? Então, enquanto estou olhando ao redor, ainda há algumas coisas que não foram embaladas. Uma lâmpada, um relógio e uma boneca asiática. Por favor, fique comigo. Eu sei. Não estou dizendo que a boneca é assombrada, mas isso fica selvagem. Está em uma caixa de vidro. É uma boneca de silicone de uma mulher asiática com um roupão de algum tipo. Então eu brinco dizendo, eu aposto que essa coisa, apenas brincando totalmente, né? Enfim, continuamos carregando as coisas no caminhão. O dia chega ao fim e eu volto para a casa do meu pai. Adivinha qual é a primeira coisa que vejo quando entro na casa do meu pai? A mesma maldita boneca. Eu parei no meio do caminho e minha mandíbula caiu. Meu pai diz, o que houve? E eu apenas pergunto calmamente, tipo, cara, de onde você tirou essa boneca? Ele me conta que minha madrasta trouxe da casa da avó dela, que havia falecido recentemente. Eles estavam vasculhando as coisas dela e isso estava no sótão, aparentemente. Ela gostou e trouxe para casa e colocou na sala de estar. Mais uma vez me perguntei, quais são as chances? Nada me assustou tanto na minha vida inteira. E obviamente acho que é apenas uma coincidência. Mas caramba, que coincidência, cara. Mais uma vez não estou dizendo que a boneca é assombrada, mas fiquei assustado quando essa foi a primeira coisa que vi ao chegar em casa. Vou visitá-los de vez em quando, e eles ainda têm a boneca na sala de estar. E sempre fico assustado pensando naquele dia. Desculpe pela longa história, mas essas coisas ainda estão sempre na minha mente. E acho que estou apenas curioso para saber o que outras pessoas têm a dizer sobre isso. Na minha universidade, há um castelo perto do campus que é sede de uma sociedade secreta.
A sociedade secreta existe desde o século XIX e, obviamente, tudo o que fazem é mantido em segredo absoluto. No Halloween, alguns anos atrás, alguns amigos e eu fomos a esse castelo porque achamos que seria divertido ir ao castelo assustador no Halloween. Eu tinha feito algumas pesquisas sobre a sociedade secreta e havia muitos artigos ligando-os a coisas demoníacas e estranhas. Então pensei que seria perfeito para o Halloween. Enfim, a estrada para o castelo fica no final de uma rua residencial e você tem que caminhar por um caminho de cascalho na floresta para chegar lá. Enquanto caminhávamos em direção ao castelo, ouvimos uma mulher soltar o grito mais aterrorizante que já ouvi. Naquele momento, todos nós corremos de volta para a rua residencial. A maioria das pessoas que estavam conosco decidiu voltar para o campus porque estavam realmente assustadas, mas alguns de nós ficaram. Voltamos para o castelo e, dessa vez, notamos pessoas em pé no topo do castelo com túnicas negras com capuz. Assim que os notamos, eles imediatamente começaram a jogar pedras em nós. Nesse ponto, decidimos ir embora, mas enquanto descíamos o caminho, ouvimos o que parecia ser um canto em latim vindo do castelo. Quando chegamos de volta à estrada, vimos alguns outros estudantes que vieram da floresta atrás do castelo. Eles mencionaram que também ouviram o grito da mulher e que estavam tão assustados quanto nós. Enquanto conversávamos, ouvimos o som de um menino gritando: "Ajuda!" E depois novamente: "Alguém, por favor, ajude!" Vinha da direção do castelo, então decidimos voltar porque obviamente essa criança precisava de ajuda. Quando chegamos lá, percebemos que a quantidade de figuras encapuzadas tinha dobrado e todas estavam olhando para nós do telhado do castelo. Ficamos lá por alguns minutos, apenas olhando para eles, mas decidimos que era melhor ir embora porque eles já haviam mostrado hostilidade. Essa experiência honestamente me abalou, mas pensei que talvez fosse apenas uma pegadinha de Halloween. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que não tinha tanta certeza. Ficamos lá fora por cerca de 2 horas, e nosso grupo e o outro grupo de estudantes eram os únicos lá durante todo o tempo. Por que eles inventariam um esquema tão elaborado para apenas 10 pessoas? E como eu poderia explicar a mulher gritando e a criança se fosse apenas uma brincadeira? Sei que parece improvável, mas acho que algo realmente aconteceu naquela noite. Há mais detalhes que posso compartilhar e outras coisas estranhas aconteceram, mas estou curioso para saber se vocês acham que sou louco por acreditar que poderia ter sido algo mais do que apenas uma pegadinha de Halloween. Poderia ter sido algum tipo de sacrifício ou ritual demoníaco? Fiquei no Hotel Cecil em 2016. Na época, era conhecido como Stay on Main. Decidimos passar o fim de semana de Halloween lá. Era eu, minha ex-namorada e 2 amigas dela. Pegamos um quarto com 2 camas em um dos andares mais altos. Não me lembro exatamente qual. Todo o hotel havia sido recém-pintado, mas nada parecia ter sido realmente remodelado ou renovado. Antes da minha estadia, eu tinha ouvido falar que a equipe tentava afastar a reputação assombrada do hotel, não falando sobre isso e simplesmente ignorando quando as pessoas traziam o assunto no saguão. Quando estive lá, fizemos o check-in por volta das 10 da noite, depois de um dia em Los Angeles. Chegamos ao nosso quarto e imediatamente peguei meu telefone e fui para a Wikipédia para ler sobre o hotel. É seguro dizer que assustei todo mundo. Além de todas as mortes ocorridas lá, achei uma loucura que Richard Ramirez ficava lá durante sua onda de assassinatos em Los Angeles. Não vou mentir, desde o começo, parecia que as paredes estavam se fechando naquele quarto. Ficamos sentados nas camas com a TV ligada por cerca de 2 horas. Por volta da meia-noite, quando todos os outros já tinham cochilado, eu era o único acordado. Disse a minha ex que não iria dormir naquela noite. Ouvi alguém tentando abrir a porta, girando e torcendo a maçaneta e meio que empurrando a porta. Era alto o suficiente para todos acordarem. Eu pensei, caramba, acho que alguém ou algo está tentando entrar. Esperamos um pouco até que parasse e depois todos nós nos aproximamos devagar para abrir a porta, mas não havia ninguém lá.
Olhamos ao redor e não vimos ninguém nas proximidades. Então, vimos alguém no final do corredor abrir a porta e sair. Minha ex perguntou a ele se ele tinha estado perto do nosso quarto mexendo na porta para nos assustar, e ele respondeu: "Que diabos? Acabei de sair do meu quarto." Para mim foi muito estranho, mas nada mais aconteceu naquela noite. Todos descansamos um pouco e acordamos cedo para sair. Eu fui o primeiro a me arrumar e desci para o saguão pelo elevador, o mesmo elevador que Elisa Lam usou. Minha ex e suas amigas decidiram descer as escadas. Aparentemente, o que seria uma caminhada normal de 5 minutos se transformou em 30 minutos. Quando finalmente chegaram ao saguão, disseram que parecia que as escadas não tinham fim e que não conseguiam encontrar o elevador. Só quando começaram a entrar em pânico é que encontraram. Elas nunca saíram do andar em que estávamos, porque o elevador desceu daquele mesmo andar para o saguão. Parece que ficaram presos em um loop ou um deslizamento temporal. Eu fiquei tipo, uau, isso é loucura. Lembro-me de dizer à minha ex: esta é a última vez que ficamos em um lugar assombrado no Halloween. Vivemos no Arizona e já visitamos algumas cidades fantasmas por aqui e nunca experimentamos nada como aquela noite e manhã. Com certeza foi assustador,